71. Então, vou falar um pouquinho também sobre isso que eu havia pedido para vocês e dar continuidade às outras páginas. Na página 70 e 71 tem várias imagens, né, de crianças fazendo alguma coisa, né, praticando algo. E aí vocês observaram que nesse capítulo, criança tem direito, então fala do direito das crianças. Na primeira imagem tem uma criança fazendo uma refeição com seus pais, então quer dizer que essa imagem fala-nos que criança tem direito a quê? A alimentação. Embaixo tem a imagem de duas crianças indígenas estudando, então criança tem direito à educação. Na página 71, na imagem de cima, tem 3 crianças brincando, jogando bola. Criança tem direito a brincar e interagir, socializar, né, como o dever da gente, né, pais, sociedade, é garantido, é lei. Então a gente tem que cumprir, fazer valer essa lei. Por isso que o conteúdo desta parte do livro, né, dessa unidade, é Criança tem Direitos. A última imagem, tão importante como as outras, está nos mostrando que criança também tem direito à assistência médica, a ser cuidada por um médico quando ela está doente ou quando ela não esteja doente, mas que ela precisa fazer a manutenção da sua saúde. Todas essas imagens estão nos dizendo que criança tem direitos assegurados por lei, como eu já havia falado, e essa declaração, esses direitos, estão todos declarados em um documento que foi feito pela Organização das Nações Unidas, que é um órgão muito competente, que envolve muitos países do mundo inteiro. E eles se juntaram para poder fazer essa declaração que cabe-nos a cumprir as exigências e fazer-se valer a lei, né? Que a criança tem direitos, deveres também a cumprir, mas aqui a gente vai falar só dos direitos. E tem que se fazer cumprir. Então se juntou vários países do mundo, muitos países, inclusive o Brasil, e assinaram essa lei, garantindo esses direitos, né? Então, como vocês responderam lá no caderno de vocês, creio que fizeram, né? Espero que sim, tem que fazer. É isso que está abrindo nossa unidade, nosso capítulo, né? Na página 72, um dos direitos aí que está falando é o direito a brincar. E na página 62 pede para a gente estar brincando com a orientação do professor e lá na escola com nossos colegas, nossos amigos, né? Fala da brincadeira pedra, papel, tesoura, que é muito legal, já brinquei com alguns de vocês. E também sobre a doleta, né? A doleta é uma brincadeira lá do Japão, mas é de origem francesa, né? Veio lá do Japão. A doleta tem a palavra, né, de origem francesa. Também já cansamos de brincar, principalmente quando éramos na educação infantil. Tem a musiquinha que eu sei que vocês conhecem. Então, já que nós não podemos estar na escola para brincar, vamos brincar com nossos familiares, com nossos irmãos, com quem está conosco em casa. É divertido, é legal, descontrai, né? Serve para a gente espantar um pouco do cotidiano, né? Da ansiedade de estarmos todos em casa. E aí fala embaixo, ó, em cada lugar do mundo as crianças têm suas brincadeiras e seus costumes, mas todas devem ter seus direitos garantidos. E afinal, quais são os direitos das crianças? Vocês sabem? Creio que vocês já ouviram falar. Em 1959, 196 países assinaram a Declaração dos Direitos da Criança. Leia a seguir alguns trechos desse documento. Essa declaração, que é esse documento que a gente tem que cumprir, é lei, está escrito de uma maneira muito formal, uma maneira correta de ser escrita por se tratar de um documento, né? Documento sério, proposto por vários países, igual a gente já ouviu. E ele é lido de uma maneira que vocês não têm muito costume, nem eu. Mas a gente tem que respeitar e ler da forma que ele foi registrada, né? Feito. E quando a gente começa a ler, a gente percebe que está falando assim, princípio. E aí tem um número 1, que está escrito em algarismos romanos, mas a gente lê como se fosse números ordinais, tá? Então fica assim: Declaração dos Princípios dos Direitos da Criança. Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.
Eu vou fazer a leitura, depois vocês vão fazer essa leitura com calma, prestando atenção nos detalhes, lendo o glossário, que é o significado das palavras. É uma linguagem que é formal, é muito difícil, né? A gente não tem o costume, mas depois eu vou depois eu vou explicar para vocês de uma maneira mais comum, como a gente vem falando, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aí eu vou dar início à leitura, vocês vão acompanhando aí se puderem, e depois a gente vai continuando, né? Com fugiu a palavra, terceiro ano, dando continuidade às outras páginas depois. Vamos lá. Direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Princípio primeiro. A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nessa declaração. Esses direitos serão outorgados, tá vendo como que é difícil? A todas as crianças. Nessa declaração, esses direitos serão outorgados, vou repetir de novo porque a palavra é difícil, a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião políticas ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social, posição econômica, nascimento ou outra condição, seja inerente à própria criança ou à sua família. Essa declaração tem vários princípios, tem várias cláusulas, várias regras, né? Várias leis. Aqui tem só algumas, para a gente poder estar se familiarizando com o que foi escrito, né? Foi declarado, a original, é claro, né? Algumas só. Direito a especial proteção para seu desenvolvimento físico, mental e social. Princípio segundo. A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidades e serviços a serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse superior da criança. Aí tem uma imagem aí de várias crianças brincando. E eu vou passar para a página 74, que dá continuidade, né, à leitura. Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas para as crianças e a mãe. Princípio 4. A criança deve... Princípio 4. A criança deve gozar dos benefícios da Previdência Social. Terá direito a crescer, a desenvolver-se em boa saúde. Para essa finalidade, deverão ser proporcionados, tanto a ela quanto a sua mãe, cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré e pós-natal, é quando a mãe está grávida, né? A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia e serviços médicos adequados, né? Depois tem direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. É quando os nossos amiguinhos, né, são deficientes, tem algumas limitações. Princípio 5º. A criança física ou mentalmente deficiente ou aquela que sofre algum impedimento social deve receber o tratamento, a educação e aos cuidados especiais que requeira o seu caso particular. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Princípio 7º. A criança tem direito de receber educação escolar gratuita e obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Dar-se à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita, em condições de igualdade de oportunidades, desenvolver suas aptidões
e sua individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral, chegando a ser um membro útil à sociedade. O interesse superior da criança deve ser o interesse superior da criança deverá ser o interesse diretor daqueles que têm a responsabilidade por sua educação e orientação. Tal responsabilidade incumbe, em primeira instância, aos seus pais. A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos para a educação, a sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito. Esses aqui são alguns dos direitos garantidos por lei das crianças. Embaixo tem assim, glossário, que são o significado das palavras, que vocês vão ler com calma e entender melhor, tá? Que dá pra gente ter um maior entendimento do que foi proposto. Então vamos lá, né? A criança tem vários direitos declarados por lei, né? E aí quando fala sobre criança que tem direito a ser um ser, um cidadão e ter essa responsabilidade, nós somos crianças, nós temos direitos, mas também temos deveres. A gente tem que, acima de tudo, a gente é um cidadão. Quando a gente nasce e se torna cidadão daquele país, tanto o Estado daquele país tem a responsabilidade de garantir em forma de lei, que é essa que a gente aprendeu agora, como também a gente como cidadão no mundo. Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente tem que ter é um documento, né? Uma certidão de nascimento, e depois a gente vai tirando os outros documentos. Carteira de identidade, CPF, carteira de motorista. Isso vai te dando o poder de ser cidadão, de decidir e de ajudar a formar leis, a respeitar leis, né? E por aí vai. E nesse dever de cidadão, a gente também tem nesta obrigação, né, de ser um cidadão digno, crescer, ter responsabilidades, a gente também tem deveres a cumprir, que a gente vai ver isso na nossa aula da universo literário. Tem lá um material bem legal também para vocês estarem fazendo, que está relacionado com a nossa aula de hoje. Tá lá tudo certinho, direitinho, para vocês estarem relacionando este tema tão importante que a gente está vendo hoje, né, da aula do dia 13. Terminando essa aula aqui, a gente vai para o universo literário, que também tem seus direitos e deveres da criança, e depois tem arte também. Bem legal para vocês estarem fazendo. Então, vamos lá.